só. Beleza. Bem, o tema de nossa aula de hoje é a questão dos sintomas, né, de deficiência nutricionais das plantas. Né? Com um tema bastante aí significativo, né, bastante legal. Aprenda a identificar quando sua planta está com fome. Claro que essa aula não pretende ser uma mega aula, né, se aprofundar muito, mas vai dar um indicativo para você, né, de como identificar alguns principais sintomas de deficiências de nutrientes na sua planta. Não é? Eu foquei aqui no tomate e na alface, que são duas hortaliças, né, que são mais cultivadas no mundo. Né? Eu foquei, mas os sintomas não são muito diferentes em outras plantas. Pode variar um pouquinho, mas quem tiver assim querendo mais se aprofundar, no final da aula eu deixei alguma literatura que eu consultei para fazer essa aula, ok, pessoal? Para começar, eu vou falar sobre alguns nutrientes, né? Quais são os nutrientes essenciais para as plantas, né? Eles são divididos em dois blocos, né? Digamos assim. São os macronutrientes e os micronutrientes. Isso não quer dizer, pessoal, que a planta, ela, por ser um macronutriente, ela dependa mais desse macronutriente ou menos desse macronutriente. Então, os macronutrientes são o nitrogênio, né, N, o fósforo, que aqui é representado pela letra P, por quê? Por que P, né? Que na tabela periódica, todos os nutrientes são representados através da tabela periódica, né? O fósforo lá é escrita em latim, fósforos, com pH, o potássio, que é o K, né, o famoso NPK, que significa kalium, que é com K, né, em latim, o cálcio, o magnésio e o enxofre, né? Esses são os 6 macronutrientes. Só é macronutriente porque a planta ela absorve em maior quantidade esse tipo de nutriente. Não significa que ele é mais importante, que eles sejam mais importantes do que os micronutrientes. Ok, pessoal? Aí vem o boro, o zinco, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o cloro e o silício. Ok? Esses são os micronutrientes que a planta absorve um pouco menos, mas se faltar algum desses micronutrientes, eles podem causar um desequilíbrio, inclusive na absorção de macronutrientes. Existem nutrientes que na falta deles, a planta não consegue absorver os outros nutrientes, ok, gente? Então vamos partir. Tem alguma dúvida? Assim, alguma dúvida vocês podem comentar aí, né? Comentar aí no nosso chat, ok? Na agricultura orgânica, né, o que trata o nosso tema, né, da Universidade Orgânica, o que muda é a fonte dos nutrientes, né? Na agricultura convencional, na agricultura dominante, a fonte de nutriente é uma fonte muito solúvel. E fontes muito solúveis de nutrientes causam algum desequilíbrio na planta, né? Causa bastante desequilíbrio na planta. Então, na agricultura orgânica, não é permitido o uso de adubos altamente solúveis, né? Alguns adubos, né, são permitidos, alguns sais, um sulfato de cobre, sulfato de potássio, mas o ácido bórico, fonte de boro, né? O sulfato ferroso é permitido também, né? Então, na agricultura orgânica não é permitido aquela fonte de NPK convencional que a gente tem aí em loja de jardinagem, em loja agrícola. É permitido fontes de nutrientes que são obtidas de maneiras mais sustentáveis, são obtidas de maneiras mais naturais, digamos assim. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que temos aqui. Vamos começar pelo o primeiro nutriente. Né? O nitrogênio é super importante para a planta. Ele é um dos nutrientes que a planta absorve em maior quantidade. Né? Ele faz parte da composição de proteínas e atua em todas as fases da planta, desde o crescimento, desenvolvimento, floração, frutificação e até desenvolvimento da semente. Um dos sintomas, o sintoma mais típico da deficiência é a clorose, que a gente chama de clorose, é um amarelecimento das folhas mais velhas.
Por que folha mais velha? Porque o nitrogênio ele é móvel na planta. O que significa? Ele se acumula mais na parte mais nova. Então, se falta, vai faltar mais nas partes mais velhas da planta, nas folhas mais velhas da planta. Então, o sintoma típico é um amarelecimento uniforme das folhas, né? Primeiro sintoma aqui está um sintoma mais avançado e aqui está um sintoma mais inicial, no caso no tomate. E aqui nessa foto está mostrando a alface, o sintoma, né, bem assim, exorbitante, né, da deficiência de nitrogênio. Então, é um nutriente super importante para a planta, né, que a planta absorve em maior quantidade, ok? O fósforo, né? O fósforo é importantíssimo. Ele tá envolvido na questão da energia, né, da conversão de energia na planta, né, na fotossíntese. Olha só que importância do fósforo. Na formação inicial da raiz, né, na transferência da informação genética. E o sintoma do fósforo é bem assim, para quem não está acostumado, é bem detalhe, né? A planta tem uma cor a folha tem uma cor mais arroxeada na face inferior, né? Ela fica parecendo que tem bolhas, né? Bolhas na parte superior, da face superior da folha, tá vendo? No caso do tomate, né? É bem característico e na face inferior fica arroxeada, né? No caso de plantas de tomate. E na alface, a alface fica com aspecto coriáceo, né? A folha é muito dura. Mesmo uma alface nova, a folha fica dura, ok? Isso é com o tempo, né, que você vai aí pegando a prática, né, de identificar isso. Mas na agricultura orgânica, quando o ambiente começa a atender o equilíbrio, né, o manejo, é bem difícil você encontrar isso. Uma ou outra planta apresenta sintomas de deficiência, mas é uma informação fundamental para você ter aí sobre os sintomas, ok? Eu quero evidenciar aqui também que alguns micro-organismos podem causar também deficiência. Por quê? Porque eles impedindo algumas bactérias, né, que entopem, né, o floema da planta, entupindo o floema da planta, ela não consegue, né, não consegue absorver os nutrientes. Então, dessa maneira, a planta começa a expressar o sintoma de várias deficiências nutricionais, ok? Nematóides também, que são vermes de solo também, né, que podem dar uma falsa impressão que a planta está em deficiência por causa do solo, mas é a presença de alguma doença, né, de alguma praga também pode ser, né? Então, o fósforo é muito importante, esses são os sintomas. Vamos ver o potássio? Olha só, o potássio já começa a apresentar também um sintoma mais avançado nos frutos. Lembra quando eu falei que alguns nutrientes interagem com os outros? O potássio é um deles, né? Ele interage com outros nutrientes. Se ele interage com outros nutrientes, ele pode também prejudicar ou não, né, a absorção desse nutriente. Na falta dele, ele pode prejudicar ou não a absorção do nutriente. Tem a ver também com o uso eficiente da água. Olha só que interessante. Ativação de enzimas e não forma compostos na planta, quer dizer, o potássio ele está ali mediando, né? Ele não forma compostos na planta, ele fica na forma, digamos assim, na forma bruta na planta, ele está ali mediando reações químicas, né? Então, o sintoma bem característico do potássio são essas cloroses aqui na bordadura das folhas do tomate, né? Você pode ver, ó, a clorose, e a clorose depois, ela avança para um tipo de necrose, né? A diferença básica da necrose é que o tecido morre, né? Inicialmente um estágio mais avançado, quando o tecido morre, fica escuro, então isso se chama necrose. E a clorose, percebam só que a clorose a folha vai ficando esbranquiçada, né? De um amarelo vai ficando esbranquiçada na borda das folhas. Então, esse é o sintoma típico de deficiência de potássio no tomate. Olha o fruto de tomate também, né? Perto aqui da base do fruto, vai ficando esbranquiçado. Também é um sintoma bem característico da deficiência de potássio.
Na alface é mais difícil também de identificar, mas ela tem também aqui, ó, se você observar bem, que a foto não ajuda muito, né? Começa a ficar com as bordas esbranquiçadas também, né? Isso com a prática você vai pegando as deficiências, ok, gente? Vamos lá, o cálcio, aqui eu plantei tomate aqui em casa, deu a primeira deficiência, é muito comum, né, principalmente no tomate, a deficiência no cálcio, né? Então, ele é importante, fortalece as raízes e folhas, né? Ele dá o equilíbrio entre acidez e alcalinidade na planta. A gente sabe que um solo ácido, uma planta que tem uma acidez muito grande, ela não consegue absorver outros nutrientes. Olha aí a função do cálcio. Se o cálcio estiver desequilibrado na sua planta, ela não vai absorver outros nutrientes, né? Porque está um ambiente muito ácido e a planta não consegue absorver outros nutrientes, né? E é o componente da parede celular da planta, né? Uma planta com equilíbrio no cálcio, insetos têm dificuldade de se alimentar dessa planta, a planta fica mais forte, né? Ele é componente da parede celular. Olha só a deficiência do cálcio, né? Na base, aqui, na base do folíolo do tomate começa a haver uma necrose, né, bem característico mesmo do cálcio. E no fruto, um dos indicativos da deficiência do cálcio no tomate é o chamado fundo preto, né, que aparece mesmo em tomates novos, né, em frutos pequenos, começa a aparecer esse fundo preto aqui, que é um sintoma característico da deficiência de cálcio. Aqui em casa eu plantei um tomate cereja, dois pés de tomate cereja começaram a aparecer esse fundo preto. Eu fui lá, eu cultivo aqui em casa, eu sou um agricultor urbano também, além de dar consultoria para agricultores no meio rural. Eu sou agricultor urbano, eu cultivo alguns pezinhos de tomate, de temperos aqui em casa, né, que é muito legal, cultivo em vasos, né, faço mudas orgânicas também, e começou a aparecer esse sintoma aqui. Eu coloquei uma colherinha de uma fonte de cálcio bastante interessante, que é farinha de alga marinha, né, farinha de alga marinha, e você pode também usar farinha de osso também, que é bastante interessante. Coloquei uma colherinha num vaso aí de 5 quilos, uma colherinha de sopa, né? Espalhei bem no solo, tampei, e os próximos frutos saíram legal, não tiveram esse mesmo problema, né? Eu fui capaz de identificar o problema e corrigir o problema, ok, gente? Vamos lá? Um próximo. Magnésio. O magnésio, super importante, por quê também? Porque faz parte da molécula de clorofila. Olha só, se falta magnésio, a planta vai ter deficiência, né, na captura do sol para fazer fotossíntese. Não faz fotossíntese, não tem fotoassimilado, a planta não produz, não se desenvolve e acaba morrendo. E olha só a importância do magnésio. Síntese de proteínas também é muito importante, né? Acúmulo de sacarose em folhas e frutos. O magnésio é importante para dar a doçura em frutos, né? Faltou magnésio, você vai ter um fruto mais ácido, né? Isso é importante também. Olha a importância do magnésio aí, ok? Vamos lá? O sintoma de deficiências, né? A clorose internerval, né? Entre os nervos fica um pouco esbranquiçada, né? Olha só, na planta, a clorose internerval, entre os nervos, a nervura fica verdinha, mas entre os nervos começa a ficar esbranquiçado. Olha só, que legal. Né? Na alface, né, aqui um sintoma um pouco, né, menos característico aí, bem complicado de se ver. Na alface é complicada por ser uma cultura de ciclo bastante curto, então vai com muita rapidez o sintoma. Então a gente confunde muito os sintomas na alface, mas ela fica de aspecto coriáceo e também da clorose internerval, ok, gente? Vamos lá partir para o enxofre. Enxofre também importantíssimo, formação dos aminoácidos e proteínas, a função dele. Ele induz uma resistência ao frio nas plantas, né? Ele é importante na fixação biológica do nitrogênio atmosférico, quer dizer aquelas bactérias, né, que fixam o nitrogênio atmosférico, né, transformam esse nitrogênio em um nitrogênio mais assimilável
para a planta, numa forma de nitrato, né, ou nitrito, essas bactérias, elas precisam do enxofre para fazer essa mediação, para fazer a fixação biológica de nitrogênio. Os sintomas, né, podem ser confundidos um pouco com o sintoma do nitrogênio, né? Só que uma diferençazinha que a nervura ela fica mais verde. Olha só, a nervura fica mais verde, né? Bem interessante, né? E o pecíolo também da folha fica num aspecto mais pardo, ok? Olha só a deficiência da alface também, como que é. A alface é mais complicadinha dos sintomas, mas com a prática é possível fazer, ok? Deixa eu ver. Enxofre, vamos. A gente vai agora nos micro. Ah, sim. Antes de a gente passar para os micronutrientes, é o boro agora. Vou saber se tem alguma pergunta lá. Vamos saber se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta, algum questionamento? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui, depois eu vou responder. Já tem algumas perguntas aqui. Ah, desculpa, pessoal, é o xilema, né? Eu falei errado aqui, é o xilema, né? O floema é o contrário. O floema leva de cima para baixo. Pergunta o Zé Ricardo aqui. O humus possui a maioria dos micronutrientes? Qual outra fonte de micronutrientes eu posso usar para manutenção do solo, né? O humus de minhoca que você está falando, Zé Ricardo? Né? Humus de minhoca? Assim, todos os... a questão... esses adubos orgânicos utilizados na agricultura orgânica, o humus de minhoca, o composto orgânico, ele tem os micronutrientes. Vai depender do processo de compostagem, né? Então, ele tem os micronutrientes necessários. Não é igual um adubo químico, que esse micronutriente vai ser disponível de maneira imediata, né? Mas o humus de minhoca, o composto orgânico, né? Alguns sais também que você pode utilizar, o sulfato de cobre, biofertilizantes, né? O biofertilizante, inclusive, vai o sulfato de cobre, o ácido bórico, é permitido na agricultura orgânica, né? Ácido bórico, sulfato de cobre, o enxofre é permitido, né? Mas o que? O sulfato de zinco é permitido, né? Todos eles são permitidos utilizar na agricultura orgânica. Então, são várias fontes, dependendo da fonte. Não existe uma padronização da quantidade de micronutrientes e macronutrientes nos compostos orgânicos. Isso varia muito do material que você vai utilizar, ok? Então vamos lá, vamos passar agora para os micronutrientes, tá? Então a gente vai atrasar um pouco aqui. Vou passar um pouco para os micronutrientes. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá, rapidinho. Rapidinho, ok? Vamos lá, vamos falar um pouco do boro, né? O boro tem uma grande importância aí na polinização e no desenvolvimento da semente, né? Floração e pegamento da florada. Olha só, mesmo que a planta absorva um pouco, né? É um micronutriente, a planta, em comparação aos macronutrientes, a planta absorve um pouco menos, mas se faltar, ele é bastante, né, prejudicial à planta, se ele faltar, né? Ele não. A falta dele é bastante prejudicial à planta, né? Fundamental no desenvolvimento dos brotos das plantas. Então, o sintoma aqui em tomate, né? O sintoma característico é que as folhas ficam, mesmo a planta estando bem, né, bem molhada, né, bem irrigada, as folhas ficam voltadas para cima, se enrolam para cima, ficam encarquilhadas, né, encarquilhadas, como a gente chama, e no fruto, o fruto começa, na base do fruto, começa a dar rachaduras, né? Rachadura, o tecido vai necrosando e vai dando esse aspecto pardo, né? No fruto, bastante interessante aqui, ok? Vamos lá.
O zinco, olha só o zinco, né? Parece um sintoma de deficiência de água, né? Parece um sintoma que a planta está precisando de água, mas não, é o zinco, né? O zinco é muito importante na produção e regulação do crescimento da planta e é um ativador de enzimas também no desenvolvimento da planta, ok? Olha só, o zinco, a planta fica com a necrose internerval, né? O que é uma necrose internerval? Né? Ele começa com a clorose e avança para a necrose. O tecido começa a morrer, né? A necrosar, né? Em todos eles, olha só o sintoma bem característico aí do zinco, pessoal. Vamos lá, o cobre, né? O cobre também, papel importante na fotossíntese, na fixação biológica do nitrogênio, bastante importante também. E esse é um sintoma que pode ser confundido com o sintoma do boro, né? Existe esse problema também, né? Essa confusão aí é bastante difícil para quem não tem prática definir qual é o sintoma do cobre e do boro, porque é bem, né, bem característico, né? As folhas também se enrolam. Um sintoma do cobre, que é diferente lá do boro, é que os pecilos ficam bem afinados, né? E que o folíolo, bem na base dele, fica enrolado. Não fica enrolado todo o folíolo, a semelhança lá do boro, ok? Olha só, interessante também, mas pode haver essa confusão no campo. É necessário fazer uma análise química aí da folha para saber realmente, para confirmar se aquela suspeita sua foi, né, está sendo levada, vai ter verdade, né? Vamos lá. O ferro. O ferro, olha só o sintoma do ferro: síntese de proteínas, formação da clorofila e transporte de oxigênio. Olha só que interessante, né? A deficiência no ferro é uma clorose acentuada da base da folha até o seu ápice, né? Começa na base, aqui, né? Na ponta começa a ficar esverdeada. Esse é o sintoma inicial da deficiência de ferro, né? A base começa a ficar amarelada, né? E a parte superior da folha fica esverdeada, olha só, amarelada. Pode se confundir também com a deficiência de nitrogênio, ok, pessoal? Manganês, olha só o manganês também, né? O manganês começa aí uma clorose, né, em toda a parte da folha. É um ativador enzimático e trabalha também na síntese da clorofila. Todos esses nutrientes que estão na síntese de clorofila são muito importantes, porque na falta deles a planta não faz fotossíntese, ok? Também, né, a folha começa a enrolar, né? Começa a enrolar, mas não enrola totalmente, né? Começa a ficar meio amarelada, né? Dando uma clorose aqui. Então, são sintomas característicos aí do manganês, ok? Outro sintoma de deficiência é do molibdênio, o MO, né? Ele é requerido na fixação biológica de nitrogênio e ativação do nitrato da planta, na verdade, na planta, né? Olha só o sintoma de deficiência no molibdênio. Começa com necrose aqui na parte superior do folíolo, né? Na parte apical do folíolo. Também uma clorose internerval, né? Tem nutrientes, gente, se você quiser saber realmente se aquele nutriente está confirmar realmente, só mesmo a análise química foliar, né? Porque aí você vai saber com certeza qual o tipo de deficiência. Mas, geralmente, se você desconfiar de um tipo de deficiência e a planta tiver aí uma nutrição equilibrada, você aplicar um composto aí, um biofertilizante, esse problema de deficiência de micronutrientes é bastante sanável, porque a planta absorve bem pouquinho desses micronutrientes, ok? Vamos lá. O cloro, né? Importante na fotossíntese, na quebra da molécula da água e ativador de enzima nas plantas. Eu não coloquei o sintoma do cloro aqui, porque realmente é muito difícil ter o sintoma do cloro e eu também nesses 16 anos de formado, eu nunca vi uma planta com deficiência de cloro, ok, pessoal? Vamos lá para as perguntas, para a gente continuar. Vamos lá?
Pergunta bastante importante aqui. Clorose. Clorose, desculpa aí o linguajar agronômico. Clorose, Mônica, é o amarelecimento da folha, né? Começa a ficar branca, depois parte para amarela. Isso a gente chama de clorose. Já a necrose, o tecido começa a necrosar, começa a morrer, né? É uma diferença. Então, quando você ouvir clorose, quer dizer que a folha está ficando amarelada, né, esbranquiçada, e depois passa para amarelada, ok? É isso que você quer saber? Ah, tá. Eu falei do biofertilizante aqui. Zé Ricardo, sim. Para você, no biofertilizante existem centenas de receitas. Você pode sim colocar esses micronutrientes em forma de sais, né? O sulfato de cobre, o sulfato de zinco, né? O ácido bórico também pode ser utilizado, né? O sulfato de potássio, né? Já o sulfato de potássio tem enxofre também, todos eles, né? Pode ser adicionados alimentos sim, sem problema. Deixa eu ver aqui. Algum problema? Jamile Santana falou que não está abrindo, carregando. Aqui para mim tá legal. Deixa eu só conferir aqui. Aqui para mim tá legal, viu? O retorno aqui tá legal. Faz o seguinte, atualiza sua página aí, Jamile. Para mim tá legal aqui, né? Para mim tá legal. Tá bem legal aqui. Vê aí, atualiza sua página, diminui a resolução que vai ficar legal, ok? Pessoal, comentários. Deixa eu ver aqui. É permitido o uso de calda bordaleza? Com certeza, pode usar tranquilamente. Claro que na agricultura orgânica a gente não quer também imitar a agricultura convencional, né? O ideal é não usar, né? Que também você for trocar aí, você deixar de utilizar o insumo permitido na agricultura orgânica, não, o insumo não permitido para usar o insumo permitido, mas vai cair na mesma lógica de aplicação, pulverização, né? O ideal é você só usar esses insumos, né, mesmo que orgânicos, se necessário, né? O ideal é trabalhar a biodiversidade, trabalhar o manejo ecológico do solo, para que você só utilize o necessário, mesmo a calda bordaleza, mesmo os biofertilizantes aí permitidos, né? Mas eu sou desse pensamento. Mônica, deixa eu ver. Essa clorose tem a ver com cloro da água? Pode ser, não sei se tem a ver com cloro da água. Eu sei que a clorose é um termo técnico que a gente utiliza para dizer que a planta está ficando esbranquiçada, né? Amarelada. Jamile, conseguiu? Conseguiu abrir? Conseguiu abrir? Pessoal, falta 20 minutinhos para a gente terminar a aula. Né? Eu tenho que dar um recado para vocês aqui. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, pessoal? Um comentário? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, pessoal? Então vamos lá. Tem que dar outro recadinho para vocês aqui sobre isso aí. Ah, tá. O Zé Ricardo perguntou aqui: fale um pouco dos sintomas de nutrientes em excesso. Não, os nutrientes em excesso, dependendo do nutriente, eles podem impedir a absorção de outros nutrientes, ok? Se tiver algum nutriente em excesso, alguns nutrientes, como o cálcio, por exemplo, se estiver em excesso, ele pode impedir, né, a absorção de outros vários nutrientes. Então, isso se dá consequência ali do sintoma na planta, ok? Então, tanto o excesso quanto a falta causam desequilíbrio
e causa sintoma na planta, ok, gente? A Fernanda Prado. Boa, Fernanda. Clorose é a perda de clorofila no tecido. Exatamente. Exatamente. Me ajuda aí. Que pode ser causada também por algum nutriente daquele que tem a ver com a molécula de clorofila, né? Beleza? Então, tanto os nutrientes em excesso quanto a falta pode causar também os sintomas de deficiência. Ok, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, que eu tenho mais um recadinho para dar para vocês aqui, falar sobre o nosso curso, né? Que amanhã é o último dia da matrícula. Não é isso? Amanhã é o último dia da matrícula do nosso curso. Então, eu tenho um recadinho para dar para vocês aqui. Só que... Deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não! Tá faltando ainda. Tem uma tabelinha aqui, ó. Olha só que legal. Tá faltando ainda. Deixa eu ver aqui. Não, tem um resumo. Tem um resumo. Olha só. Tem um resumo aqui, ó. Deixei para você um resumo, olha só. Esse é uma chave, né, que ajuda você a ter uma chave de diagnóstico visual, uma chave simplificada, né, indicando o órgão da planta, os sintomas dominantes e o elemento, né, de deficiência ou toxidez, né, por excesso, igual o Zé Ricardo falou lá. Olha só, folhas velhas totalmente desenvolvidas, né? O sintoma está em folhas velhas, tá com sintoma de clorose, é uniforme na folha toda ou internerval? Se for uniforme, pode ser sintoma de molibdênio, nitrogênio ou enxofre. Né? Se for internerval, pode ser manganês ou magnésio. Né? É necrose, é uniforme, é potássio. Né? É internerval ou em manchas, pode ser manganês ou magnésio. Né? Os sintomas são em folhas velhas, né? Deixa eu só botar em tela cheia aqui. Os sintomas são em folhas novas, em gemas apicais, no ápice da planta, lá em cima. Né? Os sintomas é de clorose, né? É um sintoma uniforme, pode ser ferro, enxofre, né? Pode ser, uma clorose internerval, pode ser zinco, manganês, e assim por diante. Né? Isso aqui é muito importante. Depois eu vou deixar para vocês também. Essa palestra vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube. Né? Eu vou deixar para vocês essa aí uma chave simplificada para você conseguir aí diagnosticar o sintoma de deficiência nutricional na sua planta, ok? Essas foram as literaturas consultadas. Eu vou deixar essa apresentação lá no grupo, né, com vocês. Então, agora eu queria dar aí um recadinho, só um aviso